você calcula suas peças de crochê multiplicando tudo por 3, a verdade é que você pode estar pagando para trabalhar e nem percebe. No vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 pilares de precificação com exemplos práticos e que você pode implementar no seu negócio ainda hoje. Oiê! Sejam bem-vindos de volta ao canal e no vídeo de hoje vamos falar de um assunto que tem sido uma pedra no sapato de muita artesã, principalmente das artesãs iniciantes, onde não sabem nem por onde começar a precificar as suas peças. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 pilares básicos e ao final desse vídeo eu vou compartilhar com você uma planilha de precificação. Ela é bem básica, bem simples, mas que você vai conseguir precificar de forma bem eficaz as peças aí do seu ateliê. E antes de mais nada, é claro que eu te peço já para deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque eu vou trazer cada vez mais vídeos para te ajudar a desenvolver essas questões aí no seu negócio. Então vamos lá para o primeiro pilar, que é saber os custos de material. Então nesse custo basicamente vão entrar quanto você gastou de fio para fazer uma peça, se você vai utilizar zíper, se você vai colocar um botão na sua peça, se você vai utilizar forro, os acessórios que a gente geralmente utiliza nas nossas peças, os mosquetões, as correntes, zíper, botão, imã. Então tudo isso entra como custo de material da nossa peça. Nesses custos de material não entra, por exemplo, a nossa tesoura, a nossa agulha, a nossa fita métrica. Ah, mas por que não entram esses materiais? Porque esses materiais, eles entram como investimento. Todo empreendedorismo, quando a gente começa, a gente precisa investir primeiro para começar a fazer alguma coisa ali no negócio. Então a nossa agulha, a nossa tesoura, elas entram como um investimento. Então nós investimos nessa ferramenta para que hoje a gente conseguisse fazer o crochê, né, e vender as nossas peças de crochê. Então tudo que compõe uma peça, ela entra nos custos de materiais. E as ferramentas que nós utilizamos para fazer essas peças, elas entram como investimento, beleza? Nesse custo em específico, ele entra também o custo de frete que a gente tem para que esses produtos cheguem à nossa casa, tendo em vista que cada vez mais estamos adeptos aí a comprar pelos marketplaces, né, pela Shopee, pelo Mercado Pago. Então o frete que a gente paga para que esses materiais cheguem à nossa casa para a gente começar a fazer as nossas peças, então esse frete também entra nos custos de material. Ah, Bia, mas eu não compro pela internet, eu pego aqui um Uber, eu vou no centro da cidade de Uber, vou de moto, eu coloco gasolina no meu carro e pego um ônibus ali embaixo e vou até essa loja para comprar material. Então o custo para que você chegue a esse lugar e retorne para sua casa, ele tem que entrar nesse custo de material. Em muitos marketplaces a gente já tem esse serviço de frete grátis, então geralmente aí, mais específico na Shopee, eles têm aqueles cupons, né? Então eles dão aquele monte de cupons pra gente ficar ali preso, né? Comprando sempre. Então geralmente esses fretes, esses custos de frete, eles são praticamente zerados, justamente porque a gente utiliza muito cupom. Então, por exemplo, ele tá me dando, sei lá, 50% do frete. Então seu frete era R$10 para esse material chegar na sua casa e você tá com um cupom de 50% e aí você paga R$5 pelo frete. Esses R$5 eles vão entrar no seu custo de material. Esse frete, ele é o frete exclusivo para que o material chegue na sua casa. Não é o frete que você vai enviar o produto pronto para o seu cliente, porque esse frete, geralmente, quem se responsabiliza é o nosso cliente. Mas caso você queira também se responsabilizar por enviar de forma gratuita, né, a sua peça para o seu cliente, se você estiver fazendo alguma ação, alguma coisa, esse custo tem que entrar no seu custo de material também. E tem também os custos de insumo. E essa parte é uma parte muito importante porque é onde entra aquele mimo, né? O custo daquele mimo que a gente envia para o nosso cliente, daquela cartinha, daquele presente, daquilo que realmente faz que o cliente se apaixone cada vez mais pela nossa marca. Um mimo, nem que seja um mimo, tem que ter. E esse valor você vai colocar nessa parte de insumos, de custo de insumos.
assim como a caixa, né, que você utiliza para enviar suas peças. Se você fez alguma etiqueta para você colocar ali no papel de seda, se você comprou, né, se você tem papel de seda, então você vai calcular exatamente quanto que é cada um ali daqueles itens para colocar nessa parte de insumos. Então essa parte de insumos, ela também é um custo, tá? É algo que você tem que pagar, tá, para enviar o seu produto. Então ele entra ali também como de fato um custo. Então agora eu vou te dar um exemplo bem prático de uma bolsa aqui da Empório B. E como eu sempre falo dela, porque ela é campeã de vendas, vamos falar aqui da bolsa Solaris. Então eu sei que o custo de fio para tecer uma bolsa Solaris gira em torno ali de 60 a 70 reais. Vamos arredondar aí para 70 reais 1 quilo de fio. Então eu sei que só de fio eu já tenho um custo inicial de 70 reais. E que inclusive aqui na Empório B nós já temos um parceiro de fios, onde vocês, membros aqui do canal, ganham 5% nas compras aí do seu fio de malha, do seu fio cordão, dos seus barbantes. Então eu vou deixar o contato deles aqui abaixo. E todos os dias eles passam com as novidades lá na comunidade B. Se você não é membro lá da comunidade B, eu vou deixar o link aqui abaixo também. É uma comunidade bem legal, onde crocheteira ajuda crocheteira, então eu te convido desde já a participar e ficar por dentro de todas as novidades, lançamentos e promoções aqui da Empório B. Então, para bolsa Solaris eu já tenho um custo inicial de 70 reais de fio. E então o ímã, ele tem ali um valor de 5 reais, o ímã que vai dentro da bolsa Solaris. Então daí eu já tenho 75 reais de custo na minha peça. E aí eu vou colocar a etiqueta que eu utilizo na minha peça. E aí eu vou calcular aí uns 2 reais por cada etiqueta. Então, no custo da bolsa Solaris eu já tenho 77 reais. Lembrando que aqui eu estou falando de uma bolsa que eu tenho no meu ateliê e que todo esse cálculo você tem que fazer baseado com as suas peças do seu ateliê. Então aqui eu estou te dando um exemplo prático de como você calcula esses custos de material para tecer uma peça de crochê. Então, supondo que na Shopee eu não tenho frete grátis e aí gerou um frete de 13 reais aqui para minha casa. Então, além dos 77 reais de custo de material, que são os fios e os acessórios da bolsa Solaris, eu vou incluir também esses 13 reais. Então, colocando aí 90 reais só de custo para tecer uma bolsa Solaris. Bom, conseguiram entender como vocês calculam o custo do seu material, o que conta como custo da sua peça? Então, beleza, vamos prosseguir. Então, agora o nosso segundo pilar é entender como a gente calcula o nosso custo de produção, a nossa mão de obra. E eu estava até conversando com algumas alunas lá na comunidade, onde elas comentaram sobre a vontade de ter algum aplicativo que cronometrasse exatamente a quantidade de horas que a gente fica tecendo uma peça. Então, caso você não tenha esse aplicativo, é muito simples. Você vai pegar o seu celular e você vai colocar no cronômetro. Então, eu sentei aqui, por exemplo, para fazer uma bolsa Solaris. Então, eu vou pegar o meu celular, vou colocar no cronômetro e vou começar a crochetar. Eu precisei ir no banheiro, beber água. Eu pauso esse cronômetro e aí quando eu voltar, eu play de novo no cronômetro e assim você consegue ter com mais exatidão quantas horas você fica ali em cada peça. E o interessante é que você faça isso com todas as peças do seu ateliê. Assim que for saindo, né, os pedidos, você começa a fazer esse cálculo, porque aí 1 hora você vai ter já uma base, você já vai ter aquelas informações certinhas e a sua precificação vai ficar muito mais fácil. Então, quando a gente fala sobre mão de obra, é algo muito assustador assim para as artesãs, principalmente para as artesãs iniciantes. Então, nesse segundo pilar a gente vai tratar algo muito importante, mas de forma bem básica para que todas vocês consigam entender e adaptar aí no seu negócio. Bom, então nós que somos autônomas, né, somos empreendedoras que trabalhamos dentro de casa, nós temos realmente essa questão sobre quanto cobrar pela nossa mão de obra. Então, de forma bem simples, a gente pode se basear pelo salário mínimo, que aqui no Brasil está em torno aí de R$ 1.518. Então, a gente pode fazer o cálculo desses R$ 1.518 dividido por 220 horas mensais, que é geralmente aí
a carga mensal de um trabalhador de CLT. Então, se você quiser basear certinho ali no salário mínimo, não, eu quero me basear no salário mínimo, você pode ter como base R$ 6,90 a sua hora de trabalho. Mas se você quiser elevar a valorização da sua mão de obra, você pode cobrar aí R$ 10, R$ 12, R$ 15. Então, aquilo que fizer sentido para você na sua realidade. Então, caso você tenha uma dificuldade muito grande em saber quanto você pode cobrar a sua mão de obra de forma que seja algo justo para você e para o seu cliente, você pode estar se baseando nesse cálculo que eu acabei de passar. Bom, então agora que a gente já entendeu como calcular os nossos custos e como a gente calcula a nossa mão de obra, eu já venho aqui falando com você, porque eu acredito que vai ter alguma dúvida em relação a qual valor eu coloco na minha peça. Então vocês vão observar na planilha que eu vou passar para vocês que ali vai ter um valor de venda, e aquele valor de venda é um valor que você acha justo, tanto para você como para o seu cliente. Então tem uma peça que eu coloquei até lá como exemplo, que é a Mini Borro, que eu coloquei ela a R$ 120, e de fato é uma peça que eu acho que vale esse valor, porque ela é muito rápida de fazer, o custo dela, né, de material é bem em conta, porque ela não usa acessórios, né, ela é somente ali o fio e não é grande quantidade de fio que eu consigo fazer aquela peça. Então, para mim, R$ 120 faz muito sentido. Então, na hora de você colocar o preço de venda da sua peça, você vai olhar de fato quanto aquela peça vale, quanto que você acha que você consegue vender aquela peça, quanto de fato que fica ali justo, tanto para você como para o seu cliente. Então, antes que me perguntem, porque lá na planilha, eu vou até deixar aqui embaixo aqui para vocês verem os campos que vocês têm que preencher para vocês terem ali um valor, para vocês saberem quanto que é de capital de giro e tudo mais. Então, eu sei que vai gerar essa dúvida de, mas quanto que é o meu preço, qual é a minha bolsa? E isso é de fato uma informação muito pessoal e só você sabe quanto você vai cobrar por determinadas peças. Então aqui agora a gente vai falar sobre o capital de giro. Então esse capital de giro é exatamente o dinheiro que você vai guardar na conta da sua empresa. Ele é o valor que é responsável para que nós, como empreendedoras, né, para que a nossa marca ela cresça como um negócio saudável. Então pensa, eu preciso comprar ali um equipamento novo, eu preciso comprar um celular novo, que geralmente, né, hoje em dia é uma dificuldade muito grande, muitas pessoas se veem nessa condição, né, de eu preciso de um aparelho telefônico, né, de um telefone para conseguir fazer os meus conteúdos, para conseguir tirar, né, uma foto com melhor qualidade. Então esse valor de capital de giro, ele é exatamente esse valor que vai fazer você crescer como empresa. Então a gente tem ali que separar, né, o dinheiro da nossa empresa e o nosso dinheiro físico, né? A gente tem que separar o CNPJ do CPF. Então é exatamente isso. O nosso capital de giro é aquele valor que tem que ficar na conta da nossa empresa e que esse valor ele vai ser usado para a gente melhorar a estrutura da nossa empresa. Então, seja na compra de novos materiais, seja na compra de equipamentos, seja na ajuda de algum aluguel, de repente, você queira, né, alugar uma loja física para expor as suas peças. Então, esse valor de capital de giro é o responsável para que a gente cresça a nossa empresa. Bom, então a gente vai falar agora sobre o nosso quarto pilar, que é fazer a pesquisa de mercado. E essa parte não inclui definitivamente você ir lá no perfil da coleguinha para saber por quanto ela está vendendo as peças dela. Fazer a pesquisa de mercado engloba muito mais coisas, inclusive a experiência que você tem no seu ramo. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, definitivamente não é olhar para o nosso concorrente e ver quanto ele está cobrando e colocar exatamente o mesmo valor nas nossas peças. Até porque a gente já está cansado de saber que isso não funciona. Então, às vezes, a gente vê por aí uma pessoa vendendo uma peça por um valor
E a gente, na nossa cabeça, a gente fica, meu Deus, como que ela consegue? Teve até uma treta aí nesse mundo do crochê um tempinho atrás, onde tinham peças sendo vendidas a R$ 25. E eu acho que vocês já estão ligadas aí no que eu tô falando. E eu vi muita gente criticando essas pessoas que estavam vendendo suas peças por R$ 25. Só que, gente, nós temos que olhar para a nossa realidade. Então pode ser que o fornecedor da coleguinha seja um fornecedor que fornece materiais de forma mais em conta para ela. Então ela consegue fazer esse cálculo e repassar para o seu cliente. Então a gente tem que ter uma noção também que diversas cidades, tem cidades que os materiais são muito caros, exorbitantes, e outras cidades o material é bem baratinho. Então a gente não pode ficar nessa comparação de nossa, olha só quanto que ela vende, eu não consigo vender por esse valor. Até porque a precificação, ela engloba muitas coisas, né? E como eu falei, engloba também a experiência que você tem. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer uma peça, né, de vestuário em questão de horas, em questão de dias, ou até em questão de meses. Eu não consigo, porque eu não tenho a experiência com os fios mais finos, eu não tenho experiência com o vestuário. Então é óbvio que para tecer uma peça de vestuário, para mim, vai ser muito mais difícil do que aquela pessoa que já vive aquilo ali, que já faz aquilo ali todos os dias. Então tem algumas peças que as pessoas fazem de forma muito rápida, mas porque já tem experiência naquilo que está fazendo. Então é mais um motivo para você não ficar se comparando às coisas que você vê por aí pela internet. E principalmente no preço do coleguinha. Então é de extrema importância que a gente faça uma nossa pesquisa de mercado, a fim de que o nosso produto, a fim de que o nosso preço seja com valor justo, tanto para nós quanto para os nossos clientes. Até porque já entendemos que copiar o preço do coleguinha não faz nenhum sentido. E falando um pouco assim de comparação, quando eu comecei a ensinar, né, as peças de crochê, comecei a criar esse tipo de conteúdo, eu me comparava o tempo todo com as outras professoras. Então eu ficava sempre, meu Deus, olha só que cenário perfeito, olha só que telefone perfeito, olha só que peça perfeita, nossa, ela já tem muitas alunas. Ai, olha só que conteúdo maravilhoso, que roteiro maravilhoso. Ai, eu nunca vou conseguir chegar ao nível de... Gente, eu ficava me comparando o tempo todo. Se eu tivesse pego esse tempo que eu estava me comparando às outras professoras, fazendo o que de fato deveria ser feito, que era fazer o meu, eu acho que as coisas já seriam outras. Então, se comparar com outros profissionais, copiar o preço de outros profissionais, de fato, além de não fazer sentido, ainda atrapalha a sua vida. Porque nós realmente temos muito aquele costume de já ver onde a pessoa chegou, de já ver o nível de encomenda que as pessoas têm, de já ver o nível, por exemplo, o nível de crescimento que as pessoas têm nas redes sociais, a quantidade de alunos que as pessoas têm. Só que a gente não para pensar em nenhum momento que em determinado momento essas pessoas começaram de um lugar, elas começaram do zero, como a gente começa, como é de fato, como acontece. Então a gente fica se comparando com uma coisa que de fato não faz nenhum sentido. Então a gente já entendeu aqui como calcular o nosso custo do nosso material, já aprendemos a calcular de forma justa aqui a nossa mão de obra, já te falei sobre o capital de giro da nossa empresa, já te falei sobre a pesquisa de mercado. Então agora a gente vai falar sobre o quinto passo, que é você ir ajustando a sua margem de lucro conforme a demanda for crescendo. Então, nessa planilha que eu vou te passar de forma totalmente gratuita, e que inclusive já tem bastante alunas utilizando essa planilha, a fórmula dela é com 30% de lucro. Então, conforme o tempo for passando, conforme as encomendas forem chegando, você pode ir aumentando essa margem, mas faça de forma gradual, tá? Então, na planilha que eu vou te fornecer, já faz ali o cálculo com 30% de margem de lucro, mas você pode ir aumentando para 30, para 33, 33 para 36 e assim até chegar um nível maior de margem de lucro. E é interessante que você aumente de forma gradativa para que você também não assuste, né, os seus clientes. Então,
conquista primeiro esses clientes, faça com que esses clientes te indiquem para outras pessoas, e aí essas outras pessoas vão fazerem os seus pedidos, vão se encantar com o seu produto, e aí essas pessoas te indicando para mais pessoas. Então, conforme o tempo for passando, essa roda vai girando aí, você vai aumentando gradativamente conforme a demanda. Você vai aumentando a sua margem de lucro conforme a demanda. Bom, e para finalizar, vamos recapitular o que a gente aprendeu até aqui. Então a gente aprendeu a como calcular o custo do nosso material, aprendeu a calcular, né, o preço de produção, que é a nossa mão de obra, baseando num valor real, que é o valor do salário mínimo em 2025 aqui no Brasil. Aprendemos sobre como utilizar o nosso capital de giro, como fazer uma pesquisa de mercado e como a gente consegue aumentar a nossa margem de lucro conforme a demanda. E como prometido, eu vou liberar para você também que está nesse vídeo essa mesma planilha que está aparecendo aqui para você na tela. Na verdade, é uma planilha que as alunas da comunidade B já estão fazendo uso. Então é por isso que é muito importante que você esteja na comunidade B para receber todos os materiais de apoio em primeira mão. Então é uma planilha bem fácil, bem prática de se mexer. Então conforme você for ali alimentando com os seus produtos, com os seus custos, ela vai ficar cada vez mais completa, os seus lucros e os seus resultados a longo prazo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa planilha, porque é uma planilha muito intuitiva. Ela é bem facinha de se mexer e eu espero que com esse conteúdo eu tenha te ajudado de alguma forma. E para você acessar a sua planilha, é só você entrar lá na comunidade B, vai ter um link fixado, então é só você clicar o link que eu vou aceitar a sua solicitação. E aí quando você tiver essa planilha, você faz uma... para que as outras pessoas também tenham acesso à planilha, elas não façam alterações e atrapalhem as informações que você já colocou na sua planilha. Então é de extrema importância que você faça o download, tá? Assim que você tiver o acesso à planilha, faz aí o download, faz a cópia dessa planilha. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações. Caso eu tenha deixado passar alguma informação, deixa aqui embaixo também nos comentários, porque eu posso trazer em formato de vídeo para te ajudar, porque de repente a sua dúvida é a dúvida de demais pessoas. Então, se tiver alguma informação a mais que vocês queiram, é só deixar aqui abaixo nos comentários, porque eu respondo cada uma pessoalmente. Então não se esquece de entrar lá na comunidade B para fazer o download da sua planilha, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então esse foi um vídeo bem explicativo, onde de fato eu visei que você conseguisse sair daqui já conseguindo precificar de forma correta e eficaz as suas peças. E ainda trouxe uma planilha totalmente gratuita para você. E a única coisa que eu te peço só é que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Se esse conteúdo foi relevante para você, por favor, me deixa saber comentando aqui abaixo. Um beijo, até o próximo vídeo.